A maioria das vezes nós andamos completamente vagando pelo mundo, sem qualquer tipo de compreensão. Nós somos levados de um lado para o outro apenas por nossos simples desejos. Somos como uma verdadeira manada. Portanto, que vocês possam compreender o que as Sagradas Escrituras dizem, para que vocês conheçam a verdade e a verdade os liberte. Bom dia a todos. Continuamos aqui mais um dia a meditar nas Sagradas Escrituras, meditar naquilo que o Senhor nos deixou registrado, olhando todas as implicações na história, que vocês possam continuar nessa jornada, que Deus os capacite. Nós estamos no artigo número 9 da Confissão de Fé de Guanabara, que eu acabei de mencionar, e depois vamos abordar o livro de número 27 das Sagradas Escrituras, o livro de Daniel. Bom dia a todos, sem mais delongas, vamos ao que diz. Espero que vocês já tenham lido, eu mando bem cedinho para vocês sempre o artigo do qual nós vamos tratar e um breve resumo bem objetivo daquilo que nós fazemos todos os dias. Espero que você já tenha tido seu momento de oração, seu momento de conexão. Lembre-se que isso se trata do seu momento de conexão, porque Deus está todos os dias, a todo instante, conectado conosco. A questão é que nós, que sempre nos conectamos dele, nós somos os responsáveis sempre por essa desconexão. Ele não, ele sempre está presente, ele sempre nos guia, ele sempre nos guarda, ele sempre nos direciona. Então que vocês a toda manhã possam ter um momento de oração, um momento para fechar seus olhos, clamar ao Senhor, conversar com Ele, sabendo que Ele é seu Criador e seu único e suficiente Redentor. É muito interessante o artigo que nós vamos tratar hoje, porque trata-se de uma verdade que está esculpida nas Sagradas Escrituras, que foi negada nestes últimos tempos por conta de todas as modernidades, se afastando cada vez mais daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós estamos tratando acerca de um fundamento que se tornou completamente banalizado. O batismo se tornou mais como eu posso utilizar sem ser ruim, sem aparecer que eu estou atacando alguém. O batismo é que eu ia falar um show, mas no final das contas as pessoas trouxeram esse ar de show para um batismo, quando na verdade deveria apontar única e exclusivamente para Cristo, o verdadeiro autor e consumador da nossa fé. Que nós não façamos do batismo um show, mas também não relativemos o batismo como uma mera prática. O batismo tem sua fundamental importância, tanto que ele é um dos 2 sacramentos ordenados. Lembra-se, os 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então nós devemos olhar de uma maneira completamente diferente para isso, que virou um show, até mesmo um comércio, como bem dito pela Mari, mas comércio, no final das contas, pode soar meio ofensivo, mas a verdade é, se estão ofendendo a Deus, deixe que se ofendam também para aqueles que o fazem dessa forma. Se eles não fazem, então as suas consciências estão limpas quanto a isso. Esse artigo é bem profundo, bem objetivo. Não se esqueçam que nós estamos tratando de um documento histórico, do qual a sua linguagem também, por vezes, é histórica, e nós devemos compreender do que se trata, aquilo que está sendo dito. Olha o que diz. Cremos que o batismo é sacramento de penitência e como uma entrada na Igreja de Deus, para sermos incorporados em Jesus Cristo. Sacramento de penitência. O penitência aqui não está atrelado àquela penitência de martírio, de você ficar se martirizando, ou de como se você estivesse pagando e saudando algo. Lembre-se que o pensamento dele jamais seria levado para essa forma. Nós vemos claramente que a grande luta dele era para
proclamar uma salvação que emanava única e exclusivamente do Senhor Jesus, da sua obra e dos seus únicos e suficientes méritos, não atribuindo ao homem qualquer parte na salvação. Então, quando fala dessa questão de penitência, está atrelado ao arrependimento genuíno. A palavra, no final das contas, estava apontando para isso, neste conceito. Porque o arrependimento, então, aqueles que se arrependem e creem são os que são batizados. Essa é a entrada na Igreja de Deus de maneira visível, incorporados em Jesus Cristo. Vão desdobrar uma série de questões aqui que nós vamos abordar no devido tempo. Então, continua dizendo aqui no artigo de número 9, representa-nos a remissão de nossos pecados passados e futuros, a qual é adquirida plenamente só pela morte de nosso Jesus Cristo. Ou seja, uma obra para a eternidade daquilo que Deus fez. O cabelo aqui, deixa eu arrumar ele, que ele tá, já vai dando o horário, ele já vai. Então imagina que ele está apontando única e exclusivamente para uma obra de Jesus Cristo. Essa obra do qual ela é nítida perante as Sagradas Escrituras, apontando por uma obra soberana de Deus. Em nenhum momento você poderia, pelo menos, supor de que o homem teria participação. Eu concordo com o ponto de vista humano, talvez você possa olhar uma participação humana. Eu concordo que, olhando de maneira desatenta, talvez, ou até mesmo sob o ponto de vista humano, você falando como um homem que responde. Até aí, nós não podemos nos confundir. Por quê? Porque nenhum homem deverá, em sã consciência, falar que partiu dele o desejo de aceitar Jesus, de ir até Jesus. Porque nós sabemos que esse primeiro passo é sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou por intermédio da sua obra eficaz da cruz do Calvário. Então, não fomos nós que confiamos, mas sim Ele que removeu as barreiras que nos afastava dele, nos regenerou e nos transformou, e nós respondemos. Essa resposta que também é conduzida por Ele, essa resposta que nos conduz ao arrependimento, essa resposta que nos conduz a uma confissão. Tudo isso operada pelo Divino Espírito Santo em nosso coração. Continua dizendo, representa-nos a remissão de nossos pecados. Ou melhor, nós já lemos essa parte, mas eu vou ler inteiro, tá? Representa-nos a remissão de nossos pecados passados e futuros, a qual é adquirida plenamente só pela morte de nosso Senhor Jesus. Demais, a mortificação de nossa carne, aí nos é representada. E a lavagem representa pela água lançada sobre a criança. Aqui ele aborda uma questão bem peculiar. A mortificação de nossa carne aí nos é representada. Do que se trata? O batismo representava a mortificação da carne, de maneira muito clara e objetiva. Sempre foi isso. Porque o homem morre para si mesmo. Mas lembre-se que isso só é possível por conta da obra soberana do nosso Senhor. Ele agora fala acerca da representação da água que é lançada sobre a criança. Está abordando acerca do batismo infantil. O batismo infantil que sempre foi praticado pela igreja. Ocorre que era feito de maneira completamente equivocada e deturpada diante daquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam. Lembre-se que o batismo não cria fé. O que cria fé é o agir soberano do Espírito Santo, ao qual é aplicado em determinado momento, do qual é perceptível apenas para Deus. Nós não sabemos o momento exato do qual aquela criança que foi batizada em sua infância haverá de crer. Da mesma forma que sequer nós conseguimos distinguir. Alguns até conseguem saber o momento que creram. Outros
Outros vão passar bastante tempo até e talvez nunca vão descobrir qual foi a grande virada de chave, o grande momento transformador. Por exemplo, nós vemos na igreja visível, lembre-se do que é a igreja visível, a igreja que é manifesta por pessoas que professam a fé, que foram batizadas, o corpo de Cristo visível, todos aqueles que professam a fé. Você vai ver que constantemente você vê pessoas que foram batizadas, mas vivem vidas que são completamente antagônicas a uma vida cristã piedosa. Mas, em dado momento, ele muda o seu agir. Não por conta das suas capacidades, mas sim por conta desse agir soberano de Deus nessas vidas. E ele é regenerado. Então, você vai ver que não foi no momento do seu batismo, não foi no momento da sua confissão, mas sim no momento do qual Deus transformou aquele ser em nova criatura. E um ser que é transformado em uma nova criatura, não estou falando que ele é perfeito, mas ele já não vive mais das mesmas coisas que antes alimentava. É como uma mudança de espécie. Imagina como se fosse um... É bom a analogia entre um porco e uma ovelha, porque talvez seja a ilustração que mais esteja esculpida em nós. O porco sempre vai continuar comendo lavagem. Vai continuar comendo lavagem e se deliciando na lama. Agora, quando ocorre essa transformação de natureza, que é como se mudasse de uma espécie para outra, de um porco ele se torna uma ovelha, essa ovelha, ela pode eventualmente se sujar, mas ela não vai permanecer assim, ela não vai comer lavagem, ela vai acontecer alguns percalços no seu caminho, mas nada do qual seja completamente repugnante e que leve a uma deturpação daquilo que o Senhor Jesus fez, porque agora és uma nova criatura. Então esse sentido deve ser completamente notado por nós. E nós nos esquecemos de olhar por esses aspectos. Nós olhamos para um aspecto do batismo meramente como um ritual, ou por vezes até como uma morte também para a velha vida, mas apenas como uma profissão de fé que é completamente desprovida de verdade. Pessoas fazem assim, acreditando que elas estão completamente remidas dos seus pecados, de maneira que esses pecados ainda continuam latentes em suas vidas. Fazem aquilo acreditando que não há mais a condenação, mas eles podem viver em pecado, o que é um verdadeiro engano, porque uma nova vida não vive de maneira do qual é completamente distinta daquilo que foi estabelecido pela palavra. Mas voltando a essa questão da criança sempre foi pertinente à igreja. A igreja sempre batizou os seus filhos. Os filhos, eles apontam justamente para a obra do qual Cristo nos veio realizar. Salvar uma família, salvar uma igreja para si, do qual inclui os nossos filhos. Toda certeza que seus filhos serão salvos? Não. A certeza que nós temos é que nós confiamos que é Deus que efetua essa salvação. Nós não confiamos na capacidade dos nossos filhos, nós não confiamos nas nossas capacidades de argumentarmos corretamente, mas nós confiamos simplesmente naquilo que Deus pode fazer, crendo que batizamos nossos filhos, mas de certa forma eles deverão viver essa fé e esse arrependimento que em dado momento Deus operará em seus corações. Nós fazemos simplesmente aquilo que nos foi ordenado como um selo daquilo que foi determinado por Deus em sua soberana promessa. Nós vemos que esse selo também aponta para essa promessa de que a remissão de pecados vem somente por Cristo. Creio que você deva crer dessa forma, que você só é redimido por conta de Cristo Jesus. Até mesmo uma pessoa que tem pouco conhecimento da fé, ele há de convir que a grande obra redentora não foi o homem que fez, mas sim Cristo morrendo pelos nossos pecados, não para nos possibilitar uma salvação, mas para efetivamente salvar. Então esse selo, ele é aplicado antes da experiência subjetiva da fé. Por que experiência subjetiva?
por conta daquilo que eu acabei de dizer. Você não sabe quando foi esse momento do qual o Espírito penetrou o seu coração. Ainda que você suponha ser, é uma mera suposição. É uma mera suposição. Tem pessoas que têm uma visão clara de um momento da sua conversão. Você vê algumas pessoas falarem, nossa, em dado momento ali aconteceu e eu enxerguei que eu estava vivendo uma vida completamente depravada e daquele instante o Senhor me modificou. E ainda assim, talvez não tenha sido naquele momento. Talvez tenha sido aquele momento que ela tenha tido percepção, mas não de fato. Foi aquele momento que ocorreu. É muito louco isso, né? É muito louco, mas olha que interessante. Eu gostaria de fazer um teste com vocês. Vocês vão ter que ser sinceros. Vocês vão ter que ser sinceros para responder. Vocês vão verificar como essa questão da linguagem é muito importante. Imagina que você é uma pessoa cega neste exato momento, tá? Eu gostaria que você imaginasse uma pessoa cega. Se você precisasse manifestar que está com fome, como você demonstraria que você está com fome? Perfeito. Você tem que fazer os gestos, ou fazer o que for necessário. Se você precisasse de uma caneta, como você faria? Se você precisasse de um garfo, como você demonstraria? Esses 3 exemplos já são mais do que o suficiente. Então, você, uma pessoa cega, como você demonstraria? Agora me coloque, confirme aqui, você fez gestos. Você fez gestos que demonstrariam a forma. A comida talvez você tenha feito assim, o lápis você deve ter feito assim, o garfo você poderia ter feito de outra forma. A Mari colocou verbalizando. Perfeito, perfeito. O correto é justamente verbalizar, porque você é cego, não mudo. Mas a grande maioria, quando respondem isso, eles respondem de que forma? Eles respondem fazendo gestos, por conta da compreensão. A nossa compreensão é muito limitada. Ela sempre vai ser limitada. Ela sempre está limitada àquilo que nossos olhos contemplaram, as nossas experiências do passado. Mais um exemplo disso para você conseguir ainda entender. Coloque aí se você fez os gestos, tá? A Mari colocou verbalizando. O resto pode ter colocado justamente os gestos. É muito comum. Quando eu falo dessas questões, naturalmente você já vê as pessoas se equivocando. Outro exemplo, tem milhares de outros exemplos, mas é mais eficaz fazendo pessoalmente, porque daí nós não estamos também tão distraídos, estamos compenetrados naquela situação. Pessoalmente, então, depois eu faço os outros com vocês, quando tivermos oportunidade, me cobrem isso e vocês verão como esses testes são testes que foram aplicados também pela neurociência, que abordam justamente essas questões e apontam para essas realidades de um homem que tem dificuldade de interpretação. Todo ser tem dificuldade de interpretação, porque nós carregamos uma série de experiências e nós damos o significado que nós queremos as coisas. Agostinho de Hipona, ele abordava muito essa questão, tá? Como que nossa comunicação é efetiva, sendo que talvez nós falamos uma coisa querendo apontar para algo real, mas não nos expressamos corretamente. Também tem um outro problema de nos expressarmos corretamente, mas a outra pessoa não enxergar ou ouvir corretamente. Então é um grande problema. E essas comunicações, elas começam a ser sanadas de maneira que coloque tudo de maneira cada vez mais organizado, mais visível, mais objetivo, mais claro, para que todos possam ter uma mesma compreensão. Da mesma forma que é bem interessante olhar para as placas. As placas apontam uma advertência.
uma advertência, contudo, você vai enxergar aquela advertência dependendo de como você observou isso. Você observou isso já na sua vida. Você vai ver que na estrada tem placa de advertência de animal na pista, uma série de outras coisas, de atenção, de lombada. Tudo isso deve ser interpretado de maneira muito sábia. Então, essas questões, elas são relativamente simples, mas geram uma complexidade absurda. E esses termos que nós estamos tratando aqui, acerca da Confissão de Fé de Guanabara, geraram milhares de discussões naquele tempo, inclusive a morte destes homens, mas essa é a herança de fé reformada. O que se trata essa herança de fé reformada? Não é que está contra o que as Sagradas Escrituras dizem. Muito pelo contrário, está reformando o homem, a sua maneira de crer. Está retornando o homem àquilo que é a questão original. A reforma visa trazer não uma nova forma, porque às vezes nós imaginamos que reformar é criar algo novo. O reformar está a manter a forma. E qual é a forma correta? Qual é a forma correta? A forma correta é o que as Sagradas Escrituras dizem. E as Sagradas Escrituras sempre apontaram para essa questão do batismo ser a toda criatura, inclusive as crianças. Porque não se trata de uma obra do qual pressupõe que o homem seja o ser preponderante, mas sim a obra preponderante na cruz do Calvário. Espero que tenha sido bem dito essas palavras para que possam fixar verdadeiras estacas naqueles pontos que são primordiais, porque muitas pessoas desprezam essa questão do batismo infantil, embora tenha um monte de argumentos quanto à aliança de Deus com os homens. Essa daí é a visão completamente aliancista que foi a história, que é as Sagradas Escrituras, mas hoje é muito deturpado. Pensa que menos de 10% da população cristã assim entende quanto ao batismo de crianças. Nós, enquanto igreja, nós adotamos a confissão de fé, as 3 formas de unidade, que compreende a confissão de fé belga, o catecismo de Heidelberg e o sínodo de Dort. E todos eles convergem neste mesmo ponto que as Sagradas Escrituras já nos deixou muito claro. E defendemos ainda de maneira veemente essa questão, ainda que a contragosto de muitos, porque muitos ainda entendem que o batismo precede a fé, a confissão. Mas parte do pressuposto que nem sempre essa confissão é verdadeira. Então, esse batismo não foi verdadeiro. Olha que problema. Creio que eu coloquei um monte de interrogações na mente de vocês, para que vocês pensem acerca dessas questões e cheguem às devidas conclusões. Mas tudo por intermédio do que as Sagradas Escrituras dizem. Você vai conseguir compreender ainda mais essa questão diante do que se sucede nesse artigo. Diz assim: a sua instituição nos é ensinada na palavra de Deus, a qual os santos apóstolos observaram usando de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto aos exorcismos, abjurações de Satanás, crisma, saliva e sal, nós os registramos como tradições dos homens, contentando-nos só com a forma e instituição deixada por nosso Senhor Jesus. Lembre-se que naquela época milhares de coisas estavam ocorrendo, da mesma forma que hoje. Hoje milhares de coisas acontecem, milhares de coisas tomaram devidas proporções. Você vê pessoas fazendo uma série de rituais dentro de igrejas que nada condizem com o cristianismo. Você vê pessoas enterrando sal, você vê pessoas tomando banho de óleo, você vê pessoas fazendo verdadeiras atrocidades do quais não estão descritas nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar argumentos bíblicos para tais atos. Então, assim, dessa forma, nós podemos chegar ao fim de mais um artigo. Lembre-se que esses artigos são bem simples e objetivos,
mas trazem uma profundidade extrema. Existem livros e mais livros que retratam isso de maneira completamente abrangente, do qual é impossível resumir em poucos minutos. Mas uma coisa para deixar bem claro aqui, que o batismo é um sinal, não é fruto da experiência do batizado, tá? O batismo é então um sinal e não fruto da experiência do batizado. Nós não podemos nos perder em meio a isso. Quem produz a fé e arrependimento sempre será Deus. Sempre será Deus. O selo vem antes, durante ou depois, que nem nós abordamos, mas sempre Deus que faz para a pessoa isso, tá? Sempre de Deus para a pessoa. Não se esqueçam disso. Não se coloquem à frente como se fossem os verdadeiros responsáveis pelas suas próprias salvações, que você não pode salvar sozinho, porque se você pudesse salvar sozinho, não haveria necessidade de Cristo habitar em corpo humano e sofrer o peso da condenação pelos seus pecados. Você vai ver que é completamente ilógico. Não se esqueça então que o batismo infantil, ele é de maneira muito clara um chamado ao arrependimento. Pense que nós, pais que batizamos nossos filhos, nós continuaremos a instruí-los no caminho da fé. E nós cremos que ele, em determinado momento, haverá de se arrepender e crer, manifestar uma vida de arrependimento e crença. Uma vida do qual vai glorificar o Senhor. O batismo é o símbolo, é um selo da remissão dos pecados que foram ali representados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Efetivamente assegurados a todos aqueles que haveriam de vir a crer. E nós cremos que os nossos filhos estão entre eles. Não por conta das nossas capacidades, mas por conta da generosidade de Deus, que escolheu salvar um povo para si. É muito belo enxergar dessa forma, tá? É muito belo enxergar dessa forma, que é o que diz as Sagradas Escrituras. O batismo sempre é uma marca de pertencimento ao pacto estabelecido entre Deus e o homem. Mesmo o homem sendo completamente pecador, Deus ainda faz um pacto com este homem e se mantém completamente fiel. Porque o homem jamais se manteve fiel e jamais se manterá fiel. Nas nossas partes nós falharemos, mas na parte dele, ele sempre cumprirá aquilo que ele fez. Esse compromisso que nós assumimos com os nossos filhos também é igual ao compromisso da igreja para com os nossos filhos. A igreja também tem um dever da instrução. A igreja tem um dever de acolhimento. Não estou falando da igreja por conta somente dos ministros, mas da igreja enquanto comunidade. Nós vivemos sempre nessa unidade, todos apontando para aquele que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E, de certa forma, essa garantia de Deus, sendo que é completamente fiel à sua promessa. Então, que vocês possam compreender essas questões. Então, para os adultos, o batismo sela o arrependimento que Deus operou, e para as crianças sela essa promessa de arrependimento que Deus exige e a igreja ensina. Essa é a questão mais clara e objetiva. Então, em ambos os casos, você vai ver que o batismo vai apontar para Cristo como a única fonte de remissão. Não se esqueçam disso. Perfeito? Que você possa compreender cada vez mais acerca dessas questões. Nós já abordamos essas questões nas 3 formas de unidade. Você vai ver no artigo de número 34, tratando disso, da Confissão de Fé Belga. No domingo de número 27, no Catecismo de Heidelberg, também aponta acerca das crianças pertencerem à aliança, pertencerem à igreja, receberem essa promessa de Cristo e são santas em Cristo Jesus. E também os cânones de Dort, no primeiro livro, no artigo de número 17. Na primeira cabeça, chamam de diversas formas, mas você vai ver também esse apontamento. Perfeito? Não se esqueçam disso. Vamos então continuar para
para nossa exposição também daquilo que as Sagradas Escrituras apontam acerca de cada livro, de uma maneira um pouco mais objetiva e clara, trazendo apenas uma releitura ou um apontamento de maneira um pouco mais abrangente de tudo aquilo que está no livro de cada um desses livros que nós já mencionamos, né? Nós estamos agora no livro de número 27 de 66 livros da Bíblia. Agora, o último dos profetas maiores, não menos importante, Daniel, tá? Daniel, que estava no período ali aproximadamente de 606 a 530 a.C. Lembra, 606 é a data da primeira deportação dos israelitas, do povo hebreu para a Babilônia, daqueles que eram remanescentes do povo de Judá. Então, de certa forma, ele esteve nessa primeira leva. Supõe-se que com 16 anos ele havia sido exilado no cativeiro babilônico. Ele também operou acerca de em torno de 3 reis: Joaquim, Zedequias. Os impérios que estavam preponderantes ali era o babilônico e depois o persa, do qual ele também teve uma clara vivência. Ele viveu diante de reis de Judá e também de reis gentios. Nabucodonosor, Belsazar, Dário, que era o Medo, não sei, muitas vezes as pessoas falam de formas diferentes essa questão, mas enfim, e de Ciro. Nabucodonosor, você vai ter essa divisão ali do capítulo 1 ao 4, Belsazar do capítulo 5, 7 e 8, Dário 6 e 9 e Ciro capítulo 10 ao 12. O tema principal aqui neste livro de Daniel é a soberania de Deus sobre os impérios mundiais e o plano divino para Israel e o triunfo final do reino de Deus. Nós temos questões bem interessantes acerca de Daniel, mesmo porque ele é muito parecido com não um Apocalipse, mas ele remete a uma série de conexões, mesmo porque ele é muito profético. Essas coisas que aconteciam ali, tem uns 70 anos, então leiam com bastante atenção do que se trata. Ele retratava coisas bem pontuais que apontavam para aqueles 4 grandes imperadores, os seus sonhos. Lembre-se que estava ali sobre a dinastia do reino babilônico, depois do Medo-Persa, do grego e do romano. São questões bem pertinentes que demandam tempo para conseguir se assimilar, tá? Não olhe e fala, nossa, Galega, é muita informação. Eu compreendo que são muitas informações, mas todas essas informações elas vão se sedimentando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, com a repetição, vocês vão conseguir compreender isso. Pensa que também, para eu compreender, foi passando muito tempo. Pensa que eu fiz uma pós-graduação, eu fiz 2 pós-graduações e vou passar a vida inteira aprendendo. Tem coisas que eu vi na pós, mas que não tinha feito sentido. E em dado momento, uma pessoa conversando comigo sobre isso, sabe quando consegue colocar o complemento que começa a ligar as devidas ideias. Tanto que eu estou lendo as Institutas de João Calvino novamente, com um aspecto para mim completamente diferente. Muitas coisas que eu li não tinha uma compreensão clara, e agora você vai pegando outras questões que antes pareciam ter sido relevantes, agora se tornam muito mais claras. É muito interessante essa abordagem, é muito interessante olhar por este lado. Então, que vocês também possam fazer isso, crendo que a leitura é o que vai trazer cada vez mais o conhecimento. Outra questão interessante acerca de Daniel, que você não vai ver atos falhos de Daniel. O mais interessante disso é que ele estava vivendo num lugar completamente hostil. Ele estava exilado. Estando exilado, ele não falhou, pelo menos naquilo que é mencionado. Então isso é muito interessante. Porque ele é tido ali depois ao lado de Noé e Jó
como personagens que são pessoas ali direitas, que mantêm não essa santidade, mas que não é apontado para eles pecados tão grotescos como de outros personagens. É muito interessante isso. Lembre-se que ele era de uma família real e ele estava ali também com seus amigos. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles que estavam ali numa fornalha. Vamos continuar então. Essas questões do cativeiro, que também é apontado, é muito interessante. Esses 70 anos de cativeiro que havia sido profetizado. Lembre-se que eu já falei para vocês acerca das duas contagens. Uma que é contada a partir do começo do exílio, senão, ou da mesma forma, quando Daniel esteve ali exilado, de 606 a.C. até 536, que é o retorno do cativeiro. Outras pessoas olham acerca da destruição do templo, que foi 586, e depois a sua reinauguração, que foi em 516. Aí é uma questão de interpretação, mas essas duas correntes são as que mais preponderantes. Outra coisa muito interessante é o lapso temporal. Observe que você lendo esse livro dá a impressão que ele é simplesmente um relato sucessivo. Embora seja sucessivo, essa sucessão demorou anos e anos. Você vai ver que um sonho da imagem do capítulo 2 está ali quando ele tinha aproximadamente 20 anos. Depois você vai ver na fornalha de fogo, já estava com 35 anos, ou seja, do capítulo 2 para o capítulo 3 tem um intervalo de 15 anos. Se você ainda for olhar a questão da Cova dos Leões, que é muito conhecido, que vai já para o capítulo 6, ele já está retratando algo que ele viveu com aproximadamente 90 anos. Então, é muito interessante olhar essas questões, porque por vezes nós lemos e imaginamos que é um retrato de um dia, como se fosse um simples diário. Não, é uma síntese de uma grande história. Prestem muita atenção quanto a isso. Eu mencionei já acerca desses 4 reinos. Essa questão que eu já mencionei também acerca de Daniel e Apocalipse estar intimamente ligado, porque falam acerca de final dos tempos. Teve algumas questões também acerca da Septuaginta do Antigo Testamento. Você vai ver que tem alguns acréscimos. Muito interessante também é que o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, tá? Uma parte central está em aramaico, que era a língua do comércio, e depois nós vamos ver o restante em hebraico. É muito interessante essas questões. A divisão do livro, nós podemos olhar do capítulo 1 ao 6 como essa parte histórica, esse conflito. E depois do 7 ao 12, a parte profética e a revelação. Ele é separado em subtópicos ainda dentro dessa divisão. Dentro da parte histórica, no capítulo 1, costumes pagãos julgados, segundo a filosofia pagã julgada. O capítulo 3 e 4, orgulho pagão julgado. No 5º, a impiedade pagã julgada. Lembre-se que impiedade é não se curvar diante da soberania de Deus, não cumprir aquilo que Deus estabelece. Capítulo 6, perseguidores pagãos julgados. Você vai ver depois no capítulo, na segunda parte, acerca da parte profética, a revelação, 7 e 8, a profecia para os gentios, e do 9 ao 12, a profecia para os judeus. Eu acho muito interessante essas divisões, e se torna muito mais objetivo e direto a sua leitura. Outras divisões também existem. Outra interessante é essa que é dividida também do capítulo 1 ao 6, mas com outros nomes. A parte narrativa, onde trata de sonhos e visões intercalados. Daí do 1 ao 4, o reinado de Nabucodonosor. Depois, no 5, o reinado de Belsazar. No 6, o reinado de Dário.
Depois, mais uma vez, se trata dessa forma, no capítulo 7 ao 12, entre sonhos e visões, com narrativas intercaladas. Mais uma vez, ele traz o reinado de Belsazar, no capítulo 7 e 8. No 9, o reinado de Dário, você vai ver aquela visão das 70 semanas. Do 10 ao 12, o reinado de Ciro, a visão dos últimos dias. Dessa forma, nós podemos enxergar tudo aquilo que aconteceu. Não se esqueçam que essas datas, essas questões devem ser conhecidas e ao longo do tempo vocês vão conseguir se familiarizar. Essas 3 deportações, você vai ver poucas pessoas falando acerca disso mesmo, porque as pessoas estão mais focadas naquilo que elas podem receber e não naquilo que elas deveriam compreender. Essas deportações apontam para um povo que foi advertido diversas vezes e ainda assim não seguiu as advertências. Que nós não sejamos ignorantes, que nós não sejamos conduzidos pela nossa própria ignorância, mas sim por essa palavra. Que nós possamos clamar ao Senhor para que abra nossos olhos e possamos enxergar e contemplar a sua maravilhosa obra. Creio que era isso para hoje. Espero que essas palavras sejam edificantes para a sua vida. Oro para que o Senhor abra sua mente e seu coração para que a palavra dele penetre e haja regeneração, transformação e novidade de vida para todos nós. Porque a novidade de vida, todos os dias nós temos algo a aprender e vivermos diante da gloriosa obra que o Senhor tem feito em nós. Um abraço a todos, que vocês possam aproveitar esse feriado proclamando a vida daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, que vocês possam ter oportunidade de apresentar as razões da sua fé. Amanhã nós abordaremos a introdução acerca dos profetas menores e vamos entrar no primeiro livro dos profetas menores, no primeiro de 12, entrando em Oséias, e abordaremos o artigo de número 10 da Confissão de Fé de Guanabara, que trata sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é muito interessante a gente abordar, porque isso tem sido completamente deturpado também. E todas as vezes que eu falo disso, creio que eu aprendo um pouco mais e, acima de tudo, consigo passar um pouco daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras e que possamos deixar de lado todos os nossos sentimentos e emoções e nos apegarmos única e exclusivamente ao que as Sagradas Escrituras dizem. Então esteja aqui amanhã, 5h59, para a honra e glória do Senhor. Caso você chegou tarde, volte do começo. Nós tratamos em questões bem importantes e relativamente importantes. Ou melhor, tudo que se trata das Sagradas Escrituras é importante. Então, de assuntos de extrema importância para mim e para a sua vida. Perfeito? Um beijo no coração. Que o nome do Senhor seja louvado. Até amanhã. Não se esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas para que elas também conheçam cada dia mais a palavra de Deus. Fui. Tamo junto. Beijo.